tudo que eu sonhei, Deus realizou. Hoje eu digo que a bondade de Deus em nossa vida é maravilhosa. Não pelo que Deus nos deu, essa estrutura que nós temos, o quadro de funcionário, mas o carinho, o amor que Ele sempre nos guardou. E por Ele ter nos proporcionado um momento da gente poder estar cuidando das pessoas no momento mais difícil. Eu acho que não tem dinheiro que pague isso. Deus sempre foi conosco. E Ele sempre colocava as pessoas certas em nossas vidas. Sempre quem ia buscar fazer a remoção dos corpos era eu. E a gente não tinha outra pessoa a não ser algumas pessoas amigas e algumas pessoas de nossa família. Deus sempre colocava pessoas. E a gente conseguia. Essas pessoas vieram simplesmente com amor a gente. Eu fico muito orgulhoso dos meus pais por tudo que eles conseguiram construir. No começo eu lembro que só tinham os dois, sempre que eles tinham que trabalhar, sair de noite, só eram os dois. Aí foi chegando os primeiros funcionários, com o tempo foi conseguindo construir novos lugares, conseguindo comprar os carros, que no começo não tinha. Eu vi a luta deles para construir o que construiu hoje, e eles trabalham realmente por amor, se dedicam ao máximo, e acho que foi isso que fez dar certo. E eu só tenho gratidão, a palavra que eu sempre falo a ele é gratidão, entendeu? A pessoa ímpar que ele é, entendeu? Eu aprendi muita coisa com ele. Hoje eu sou outro ser humano através dele. Eu aprendi muita coisa e cada dia eu aprendo mais com ele, entendeu? Ró sempre foi um cara visionário, sempre. Ele sabia, ele tinha certeza que ele ia plantar a semente dele e que ele ia colher os frutos dele. Ele tinha muito amor no que ele fazia. Eu vou decifrar a Catiúcia, né, como forte e corajosa. Catiúcia era uma funcionária, a proprietária, a funcionária, a dona e uma das pessoas que mais teve garra, determinação. Ela sempre encarou o serviço pesado. O pai teve a ideia de montar a funerária e como ainda era naquele método de abordar a família enlutada, a gente não tinha muito espaço. O caixão era vendido na porta do hospital. Foi quando eu encontrei Ró, ele ainda relutou um pouco, mas acabou cedendo. E aí a gente começou a buscar. A gente foi um trabalho árduo. Eu me lembro uma vez que ele ainda citou que queria, até daria um funeral em qualquer um lugar para o pessoal ver o nosso trabalho como seria, o nosso diferencial. Porque é o pior momento nosso. E como era tratada a família, a gente não gostava, não era o nosso perfil. E a gente começou a trabalhar, que a melhor propaganda é as pessoas verem o trabalho e eles mesmos comentarem, né? Não adianta a gente pagar caro com mídia e não dar um bom trabalho. Então, o que a gente oferecia, a gente queria mostrar à família. E aí, depois que a gente começou a fazer, o pessoal foi vendo realmente e, graças a Deus, estamos aqui. Na verdade, eu conheci Catiúcia. Ela tinha a empresa funerária juntamente com o pai dela. E eu sempre tinha, assim, algo de mim que não gostava de funerária. Não é que eu não gostasse do setor, é da forma que eu encarava. Eu era um discriminador de empresa funerária. Porque eu tinha na mente que a pessoa ganhava dinheiro com a morte, com a dor difícil das pessoas. Isso não entrava dentro de mim. Então, quando eu comecei a namorar a Catiúcia, nós casamos, eu não concordava com ela estar nesse ramo. E aí, acabou que praticamente fechou a funerária, ficou fechada. E depois de muito tempo, aos poucos que eu fui me adaptando, eu me recordo que um vendedor, eu sempre conto isso, ele já tinha fechado a funerária e aí ele ia lá para vender para a Catiúcia. E muitas das vezes eu até tratava ele mal, porque eu dizia que não queria mais aquele negócio, eu não concordava. E aí um dia ele foi muito insistente, eu acho isso muito interessante, porque ele era muito insistente. E um dia ele me perguntou, rapaz, o que é que te incomoda tanto? Aí eu parei e pensei, rapaz, eu não acho certo ganhar dinheiro com a morte das pessoas. Isso foi um paradigma muito assim para mim, porque eu nunca achei correto isso. Eu achava que não era um dinheiro digno.
E eu nem queria responder ele, mas ele insistiu tanto que eu fui e falei. Eu não achava que as pessoas eram tratadas com humanidade, não era tratado com respeito, não era tratado com amor. E o que eu acho que o ser humano precisa ser é tratado com amor, com respeito, com carinho, com dignidade. E eu só enxergava que funerária fazia tudo isso ao contrário. Ele falou assim, eu digo que isso é a palavra mágica que mudou a minha vida, a minha história. Ele disse assim, faça diferente. Essa palavra entrou dentro de mim. A minha história realmente toda começou aqui, tudo. Inclusive Catiúcia, né? Quando eu conheci Catiúcia foi daqui que a gente... Aqui eu vim um dia, eu caí de cavalo e Catiúcia quebrou o pé. Aqui destoquei. Estocava a pasta até 9 horas. 10 horas só esquentava, o velho mandava vir para dentro de casa para não tomar sol quente. Quando era finalzinho da tarde, mandava vir de novo. Eu me recordo de umas coisas aqui interessantes, rapaz. Antes de conhecer Catiúcia, como eu sempre falei, quem me colocou no ramo foi Catiúcia. Eu não conhecia Catiúcia, mas aqui na região, por exemplo, as pessoas sempre procuravam meu pai para resolver as coisas. Quando morria as pessoas aqui na região, procurava ele para ir comprar a urna mortuária em Pirá, com o carro dele, eu sempre ia. E nessas idas e vindas, geralmente eu acompanhava e eu arrumava as pessoas. Aqui eu me recordo de várias pessoas da região que quando morreu, eu ainda nos meus 16, 17, no máximo 20 anos, eu já arrumava as pessoas. Pessoas aqui da região, acho que umas 3 ou 4 pessoas. Incrível, né? Aí você vê como é o destino, né? Aí lá na frente você se depara, conhece Catiúcia, tinha uma empresa funerária e eu me torno uma pessoa que vai trabalhar em funerária. Eu tenho um carinho muito grande por meu pai. Mas tudo que eu sou e que eu aprendi veio de minha mãe. Minha mãe era de carinho, mas ela orientava. Ela orientava com amor, ela não orientava com briga. Ela orientava, ela falava com suavidade, com meiguice. Mas meu pai era mais de brincadeira. Meu pai era mais como um amigo do que como um pai para estar orientando. E eu lembro como minha mãe era sábia. Hoje eu falo ela é viva, mas eu falo era porque infelizmente hoje ela tem Alzheimer e ela não se expressa mais. Mas tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, devo a ela. Minha mãe, ela era um pouquinho de tudo. Ela um pouquinho de sabedoria, de médica, de amiga, de mãe na hora de corrigir, mas ela não corrigia com estupidez. Minha mãe corrigia com amor. E às vezes, hoje eu falo, meu Deus, quantas vezes mãe me orientava e a gente não tem a maturidade que a gente tem hoje. Antigamente a gente não tinha. Eu queria muito ter. Eu tinha feito tudo diferente. Que ela cansou de me orientar e eu não ouvia. E às vezes a gente passa por dificuldades com algumas coisas erradas das nossas escolhas, por a gente não ouvir pai e mãe. Eu lembro que sempre que podia, meu pai estava sempre me levando nos enterros, que eu ia na frente segurando a capela, e que ele estava sempre me chamando para ir acompanhar ele, para que eu estivesse próximo a ele nos enterros, indo até o cemitério, acompanhando tudo. Eu sempre recebi muito amor e carinho de meu pai e minha mãe da mesma forma e cresci como uma criança normal. A única diferença é que eu sabia que meu pai e minha mãe lidavam com algumas situações complicadas por causa que os familiares estavam no momento mais delicado da vida deles. Então, às vezes, eles não poderiam me dar toda a atenção do mundo porque eles tinham que pensar nisso. Mas nunca faltou amor, eu tenho certeza. Minha história no Papa São Paulo começou desde que eu nasci, acompanhando meus pais nos velórios, no trabalho, apoiando eles de alguma forma, carregando algumas capelas. Nosso trabalho é muito importante, devemos sempre trabalhar com amor, com força, honestidade, porque a gente está envolvido no momento mais difícil da família, que é a perca de um ente querido. Então devemos sempre
dar nosso máximo para conseguir apoiar e ser a base da família nesse momento tão difícil. Eu trabalhei aqui cerca de 2 anos. Para mim foi uma temporada que eu precisava passar. Aprendi muito com isso. Vivi fortes emoções, comecei a enxergar a vida de outra forma. É um trabalho bem complicado, porque a gente está lidando com uma família lutada, né? Aí a gente só tem a chance de acertar uma vez nesse trabalho. Deus abençoou minha família para que pudesse entrar nesse ramo e poder mudar esse quadro. Eu sou suspeito a falar, mas só Deus a gente sabe como é os bastidores aqui, o quanto todo mundo se preocupa em entregar o melhor, o quanto as pessoas aqui são qualificadas, o quanto aqui as pessoas são sinceras, empáticas, solidárias. Eu fui a primeira funcionária do PAF São Paulo a ter a minha carteira assinada. Isso foi um sentimento de muita felicidade. Isso foi uma etapa, né, um degrau a mais que a empresa subiu quando ela conseguiu assinar a primeira carteira, registrar o primeiro funcionário, que no caso fui eu, né, que foi em 2008 mais ou menos que isso aconteceu, porque a empresa era muito nova, estava se entrando ainda nas normas e Ró também sempre foi um professor, né? Eu não tinha muita experiência, eu cheguei lá sem saber quase nada. Catiúcia, na época, que ensinou o programa que eles tinham, né? Me ensinou a fazer carnê, me ensinou a cadastrar os planos que a gente ia fazendo. Então, assim, foi a pássaros lentos que eu também fui pegando um pouquinho de conhecimento e fui aprendendo. Fiquei muito feliz na época, né, que minha carteira foi assinada, porque acho que mais do que eu fui ele, porque era um sonho dele, porque ele estava crescendo. Então, assim, eu acho que ele se sentiu muito realizado. Eu acho que foi uma das primeiras vitórias que ele sentiu, que ele teve ali, né? A minha história no PAF São Paulo começou em 23 de setembro de 2007, quando eu ingressei na empresa. Eram poucas pessoas que trabalhavam na empresa, praticamente era eu, Ró, Cátia, e a gente desempenhava esse papel que a gente desempenha hoje. Considero o Ró como um pai, eu sempre falo para ele um irmão, entendeu? Na verdade é uma sintonia que sempre é uma sintonia que deu certo, entendeu? Desde 2007, foi amor à primeira vista. Aí eu falei com ele, eu nem conhecia, entendeu? Aí eu falei pra ele, eu preciso de uma oportunidade. Ele disse, eu não tenho nada, mas se você quiser investir, vamos junto. Na verdade eu apostei, entendeu? Trabalhei 10 anos consecutivos, às vezes eu resolvi conhecer o mundo, né? Conheci, que eu falei pra ele, né? Conhecer novos lugares, e aí surgiu novamente. Falei, a paixão voltou. Aí ele disse, não, pode vir novamente, as portas estão abertas. O bom filho sempre a casa retorna, entendeu? Dessa profissão tem 17 anos já tem uma história já boa, né? Quando a gente começou, na verdade, a empresa tinha pouca estrutura, sempre trabalhando com amor, né? Porque o ramo funerário é um ramo muito delicado. Se você, na verdade, não tiver amor, não entre, que não vai dar certo, entendeu? E a gente começou a trabalhar com amor, entendeu? Com honestidade, sempre falando a verdade para o cliente. E Deus vem abençoando cada vez mais, entendeu? E hoje se tornou uma empresa que eu creio que seja de nível nacional reconhecida. Na verdade, começou com uma experiência, né? Que é meio complicado, uma pessoa jovem trabalhar na área, mas foi assim que eu tive a oportunidade e fui engajando e hoje estou aí, né? Hoje sou um dos funcionários que está junto como colaborador, junto com a equipe. A experiência foi muito boa. Eu tenho um professor que se chama Ró, tem outro que se chama Fernando e tem uma professora que se chama Cátia. Eu aprendi muito com eles. Como o meu primeiro emprego, sabia de nada, vim leigo para aqui e ao longo do tempo ele foi me qualificando e estamos aí, né, até hoje. Eu amo o que eu faço, eu aprendi muito com isso, com a área da funerária, e hoje para mim é uma área excelente. Eu não tenho o que falar da área e eu quero permanecer na área, né, por muitos e muito tempo, por causa dos patrões, que é maravilhoso, por causa dos clientes, dos amigos que a gente vai fazendo, né, ao longo do tempo. A minha história começou aqui em 2017. Eu trabalhava em outro segmento e estava com uma proposta de emprego em outra cidade, em Salvador. Só que aí surgiu essa oportunidade aqui, a minha esposa ficou me incentivando para mim poder vir, e aí eu vim fazer um teste, na realidade. E hoje, graças a Deus, tem 7 anos e 2 meses que eu faço parte dessa
família, que é a PAF São Paulo. A funerária sempre é vista como algo assustador, né? Mas, decorrer do tempo, eu comecei a fazer parte dessa história e eu vi que, em outros olhos, pessoas pensam que morreu, acabou. Não. É algo muito diferente, onde você está ali junto com a família, dedicando, dando apoio naquele momento difícil, momento único, né? E é algo muito surpreendente. De qualquer forma, você está dando apoio à família, ajudando com palavras, e naquele momento muito difícil, delicado, onde eles realmente necessitam. A gente costuma se colocar num lugar. E a gente sabe que a gente não vai sepultar um ente querido nosso mais de uma vez. Então a gente precisa dar o nosso melhor, porque funerária não é como outro ramo. Se você errar, você pode consertar. Não. Se a gente errar, acabou. A família vai lembrar daquele erro pro resto da vida, porque ela não vai sepultar novamente o seu pai, a sua mãe. A gente está lidando num momento muito complicado e sabemos que os familiares estão quebrados sentimentalmente, nunca estão preparados para esse momento. Então a gente tem que tomar cuidado para servir da forma certa, para que não possa ofendê-los, porque qualquer coisinha que acontece no momento desses é complicado. Então a gente está lá para dar apoio. A gente nunca está 100% preparado, mas estamos lá para ajudar. Foi uma luta difícil, que até hoje eu não pude ainda me conformar e nunca aceitei ainda perca. Deus levou minha filha, eu fui cuidada também pela PAF São Paulo. Fiquei com minha neta, depois o pai levou de mim e tirou. Deixou tudo dentro de casa, não levou nada. E vai fazer um tempo, eu acho que é 1 ano e 6 meses que eu vi minha neta. E hoje eu não vejo, não, só vejo por telefone. Hoje Deus, a mãe não está aqui, mas eu estou. Mas eu não desisto da fé do meu Deus vivo, eu não desisto. Eu tenho certeza que um dia Deus vai trazer minha neta de volta para ficar do lugar da mãe. É duro, é difícil, mas eu estou aqui de pé, pela honra de Deus. E lutando, e sou uma guerreira. Não abaixa ainda a minha cabeça, não. Estou de pé. O inimigo já tentou várias vezes, mas eu penso que do céu tem um Deus vivo. Quando eu estou desesperada, eu tenho muitos amigos, ligo para Ró, uma pessoa muito boa. Estou aqui, levando a luta, muita dor, que não é fácil uma mãe enterrar um filho, ainda com 30 anos de idade. E para mim é um dia muito demoroso, difícil de aceitar. Passei por muito problema difícil. Hoje não estou mais passando, porque eu já parei de tomar muito remédio. E estou levantando a cabeça e pedindo força a Deus. E um dia Deus vai estar me dando vitória, que eu estou aqui. Muitas das vezes, como o Zenaide falou, ela me ligou. E muitas vezes eu fui até duro com ela. Eu mandava, deixa de coisa, Zenaide, para com isso. Oxe, não, que é isso. Quando ela tentava se abrir comigo, e eu acabava criando um bloqueio, porque eu ficava preocupado com ela. Eu sei que Zenaide sofreu demais. Thaís era um orgulho para ela. Eu conhecia a Thay, conhecia a Zenaide, ela sabe disso. E para mim também foi um choque, né? Porque Thaís é uma menina nova, bonita, cheia de saúde. Acho que 1 dia ou 2 antes eu tinha visto uma postagem dela, inclusive no Instagram, alegre, brincando. Eu vi até num evento. Então, de repente, a pessoa lhe liga que Thaís tinha morrido. E não foi nem Zenaide, foi um primo meu. Aí você imagina que foi um acidente, ou que alguém cometeu alguma coisa e tirou a vida dela, e de repente não foi. Ela teve um infarto, não foi? Fulminante. E aí você fica fora de si. Na verdade, eu já não me preocupava mais com Thaís. Eu ficava preocupado com Zenaide e eu estava longe. Eu estava viajando, era aniversário de casamento meu. Mas eu ficava sem saber o que fazer. E eu lembro que Caninho só me dizia assim, pô, eu preciso do teu apoio agora. O que é que eu faço? Resolva tudo. E foi muito difícil. E passado esse momento do óbito,
E aí Zenaide sempre me ligava para resolver as coisas, para desabafar. Eu comecei a sentir que ela delirava, ficava pedindo para fazer uma homenagem para a filha dela. E eu dizia que não, eu ficava enrolando, mas é porque eu estava poupando o sentimento dela. Zenaide é uma pessoa muito especial. Zenaide é prima de um grande amigo meu, um amigo irmão. Trabalha hoje com um primo meu que ela acolheu como fosse um filho dela. Zenaide, eu digo direto, quando eu vejo ela, eu pergunto logo, cadê Candinho, Zenaide? Porque eu sei que ela está tomando conta de Candinho como fosse um filho, da filha de Candinho e da esposa. E ela é aquela mulher que bota a ordem mesmo. Ela é a verdadeira governanta. Então, assim, é uma pessoa muito especial. Hoje a gente vem na casa dela, eu fico assim sentido, porque você chega aqui ao silêncio dessa casa. Essa casa já foi barulhenta. Essa casa já teve barulho de criança. Mas é o que eu tenho para dizer isso. Deus sabe de todas as coisas, meu filho. Fica tranquila. Você tem um amigo, você tem um irmão. Eu gosto muito de você. Eu lhe admiro, guerreira. E Thay era desse jeito. Thaís era 2 Zenaide nela. Não era assim? 2 Zenaide. Era uma pessoa extremamente para frente. Alegre, onde chegava, chamava atenção. Chamava tanta atenção que até na morte chamou, né? Chamou a atenção de Pirá. Foi um enterro lindo. Outra coisa, eu nem pude estar no enterro de Thaís. Foi muito difícil para mim. Eu lembro que eu estava viajando e eu falava com Catiúcia, rapaz, como é que a gente vai? Eu não vou estar no enterro da filha de Zenaide. A gente viajou várias cidades e ninguém sabia. Falei, nós não vamos falar a ninguém. Quando eu estava 3 dias já de viagem, foi quando o telefone tocou. E infelizmente com essa triste notícia, mas Deus sabe todas as coisas, minha amiga. Deus está no controle, Deus é bom, misericordioso, Ele não nos desampara, Ele é o nosso consolador, é o nosso guia. E quando a gente coloca tudo nas mãos dele, pode ter certeza que vai dar tudo certo. E a gente vai encontrar ela um dia, na glória. Eu conheço a família Paf São Paulo há mais de 15 anos. Pessoas muito acolhedoras, que nos acolhem no nosso dia a dia, né? Pessoas solidárias nos momentos difíceis. Já precisei, eu mesma particularmente, há 8 anos atrás, tive uma perca de uma filha e foram pessoas que me acolheram, não só a mim, como aos meus familiares. Já perdi também a minha avó, o meu tio, a minha sogra. E é pessoas que estão ali sempre nos ajudando nos momentos que mais a gente precisa. Eu não desejo pra ninguém uma coisa dessa. Você perder sua filha tão pequenininha. Do nada. As pessoas têm tudo aí, ó. Não consigo abrir o guarda-roupa que faz parte da roupinha dela. O povo pede pra tirar, pra doar. Eu não consigo tirar. Porque é de boneca, roupinha, tá tudo aí no guarda-roupinha. Tudo. Aí a gente se depara com essas coisas no comércio, né? Porque a gente cria um laço de amizade muito grande assim, com as pessoas. Cidade pequena, a gente conhece todo mundo. Mas um dos grandes amigos que nós conhecemos lá na empresa. E a gente jamais imagina que um dia a gente vai atender essas pessoas. Como a morte existe, né? Fomos pegos de surpresa, porque foi uma morte assim tão prematura, né? A lei da naturalidade da vida diz que os filhos sepultam os pais, né? E de repente a gente se depara com isso. E a gente cria esse laço aí com a nossa família. Quando eu levei mãe pra Ipirá, mãe foi andando, quando chegou lá, morreu. Ró tinha saído daqui de casa, não tinha 8 dias ainda. Que Ró tinha saído, tinha vindo almoçar e foi embora. Aí, quando mãe morreu, aí Ró falou, Ró pensou que era pai. Eu falei, não, foi mãe. Aí Ró foi pra lá, Ró me deu toda a assistência. Ele que resolvemos tudo com ele. Nós trouxemos o funeral para aqui, cheguei aqui 5 horas da manhã. Foi um atendimento muito bom. O sepultamento marcou para 3 horas da tarde, porque o pessoal estava vindo tudo de São Paulo. Mas essa funerária aí, eu só tenho que agradecer. É a ótima funerária. O atendimento de vocês é muito bom. Não só do dono, como vocês todos atendem muito bem.
E só tenho que agradecer e vocês continuam fazendo esse mesmo trabalho que vocês só têm a ganhar. A recompensa vem do céu. Comecei o plano em 2009. Deve ter 15 anos. Era um cubículozinho, só tinha um salãozinho. Hoje já tem aquele aí, que é tão bonito, tem aquele já perto do cemitério, já é um palácio. É o primeiro lugar. É muito bom, é bem entendido, porque na hora da doença tem tudo para socorrer a pessoa. Minha história com o Parque São Paulo tem uns 20 anos, começou uns 20 anos atrás. Eu conheci Catiúcia, minha irmã Catiúcia, meu irmão Ró, uma afinidade nós temos, graças a Deus. E ela me fez um convite, né, para nós sair aí para a zona rural, vendendo o prano. E aí eu falei, vambora. Eu sou suspeito a falar desse casal, que para mim não é um amigo, é um irmão. Graças a Deus, eu sou muito grato ao Parque São Paulo. Estamos lá, foi abraçado por um, rejeitado por outro, por não conhecer, por ainda não conhecer o trabalho, que era o Parque São Paulo, o Parque São Paulo fazia. Mas aí, logo em seguida, felizmente aconteceu um velório na região, e o Parque São Paulo foi fazer o velório. E a partir dessa data em diante, graças a Deus, o Parque São Paulo era convidado. As pessoas paravam na rua, assim, cadê aquele povo lá, o povo funerário, senhor Ró, dona Cátia, manda aí lá, eu quero fazer um plano, que eu fui num velório de fulano de tal, de ciclano, e gostei. E daí, graças a Deus, relaxou, foi em frente e chegou onde chegou. O que eu espero é que eu, junto com o meu irmão, a gente consiga seguir o legado dos nossos pais, né? Sem perder nem um pouco de solidariedade, amor, de ética, e que a gente possa apenas implementar e acrescentar coisas novas. E sei que vai crescer cada vez mais, somente na mão das pessoas que estão. Minha mãe, Ró é uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, e ele vive isso. Ele, como patrão, ele está presente em tudo, ele faz as coisas acontecerem. Sinto que a família Papa São Paulo conseguiu se tornar uma base forte para quem está num momento muito difícil, um momento delicado, um momento de tristeza. A gente sonhava e muitos acreditavam que aquele sonho nunca se ia tornar realidade. E hoje eu posso dizer que a gente estava no começo dos primeiros alicerces e hoje, graças a Deus, do tamanho que a empresa se encontra. E eu creio que vai crescer muito mais ainda. Nunca é fácil, né? Às vezes as pessoas veem assim, mas não sabem o que a gente passou para chegar até aqui. Independente de tudo que a gente precisa esquecer da gente, né? É todo mundo, independente do ramo que escolheu, mas a gente precisa estar lá sorrindo, mesmo com a alma chorando, mesmo triste, cansado, fadigado, mas a gente precisa prestar um bom serviço. Então eu acredito que foi isso, com a ajuda de Deus, nosso pensamento de fazer o melhor e se colocar sempre no lugar, foi que fez que o setor funerário aqui em Ipirá mudasse. Faça tudo com amor. E quem faz com amor, faz com honestidade. Quem faz com amor, faz com carinho, faz com responsabilidade. Não visa dinheiro. Dinheiro é consequência. Eu sempre disse isso. Eu nunca pedi a Deus e nem quero dinheiro. Eu sempre disse a Deus, Senhor, que o Senhor me permita que minhas contas todos os meses fechem. E tem sido assim ao longo da minha vida. Então, vale a pena ser honesto, vale a pena fazer as coisas com amor, com carinho, com respeito. Tratar as pessoas como nós queremos ser tratados. Vale a pena. Então, a nossa cultura é essa. Isso eu implanto com meus funcionários. A gente conversa muito sobre isso. Trate, faça tudo com amor, com respeito, com carinho, com solidariedade. As demais coisas, pode ficar tranquilo, vai dar certo. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque Deus confiou em mim para estar administrando com meus colaboradores. Então a gente toca isso aqui sempre colocando Deus acima de todas as coisas, reconhecendo as coisas, sendo grato com as pessoas, sendo grato a Deus sempre. Então eu não posso perder minha conexão com meu Pai eterno.